Estamos no segundo encontro deste caminho que estamos fazendo, não? Deste curso, que é o segundo caminho alquímico que este grupo hace, não? E bem, então, hoje começamos a entrar. O primeiro encontro foi uma visão mais general de tudo o que significa a alquimia, no sentido de la forma como Edinger, que é o autor do livro que está baseando o estudo, não? Entende a alquimia e as relações com a teoria junguiana, porque ele é um seguidor de Jung. Não? Entonces, recordando que a teoria junguiana se baseia muito, não? Utiliza muito a alquimia como uma grande metáfora do desenvolvimento humano. E que a partir de conhecer os textos alquímicos, Jung como que deu salto na compreensão del ser humano. Então, dentro desta perspectiva de la psicologia analítica, ¿no? Que é a psicologia de Jung, a alquimia é muito importante, ¿no? Então, hoje vamos ver uma primeira operação, que é a calcinatio. É importante também perceber que a forma de iniciar, ¿no? El camino alquímico es en la prima materia, ¿no? Que sería metaforicamente el inicio de un camino de transformación, y que en el campo de laboratorio alquímico, los alquimistas utilizaban el plomo como um ponto de partida, não? Então, e depois, como vimos da outra vez, este ponto de partida é, ao mesmo tempo, algo concreto, como o plumo, que é aquilo que os alquimistas faziam no laboratório e que depois vai chegar em algum momento aí da história, não? Com os cambios da história, no senso de mais ou menos aí no final de la Idade Média, la Renascença, aí há um cambio histórico onde, a partir do iluminismo, a alquimia vai como que perdendo sua força, um pouco desacreditada, porque tudo era levado muito dentro da questão da ciência, que é a comprovação e tudo. Então, se abandona a alquimia e se cria a partir daí a química, né? E também no senso de la alquimia como uma grande metáfora do desenvolvimento interno, também vamos ver que daí nasce muito do que entendemos da psicologia, mesmo que este processo, tanto por la química como por la psicologia, não é uma coisa assim como que óbvia, né? E consciente de la maior parte dos psicólogos e dos químicos, né? Pero observando este fenômeno, podemos ver que Carl Jung pode perceber que havia algo mais dentro dos textos alquímicos. Incluso eu recordo também que vimos no nosso último encontro que quando Jung inicia a ver estes textos alquímicos, eram pouco valorizados, tinham um pouco valor de mercado, os originais e tudo, não? E depois, quando ele começa a estudá-los e dar significado e ver todas as conexões que tinha, como que inflacionaram estes textos, não? E bem, a alquimia, não? Se passa em uma coisa que se chama operações, não? Então, se diz que os passos da alquimia são como operações. E bem, podemos começar as operações alquímicas sobre a prima matéria
de muitas formas, não? E o livro de Edinger te dá como uma cartografia, que é a cartografia que ele decidiu seguir ao apresentar, né? Pero poderíamos entrar no processo de transformação del plomo al oro por otra puerta, ¿no? Otra operación. Entonces, él inicia por una operación muy interesante y tiene una lógica, este camino que él decidió, que es la calcinatio, ¿no? La calcinatio tiene a ver con el fuego. ¿No? Entonces, tiene a ver con, más que con el fuego, con el calor. ¿No? Entonces, nel livro, eu sei que não tem, a conclusão que chegamos é que não tem a tradução para espanhol, esse livro. Então, eu tomei uma fotografia da primeira página do capítulo sobre a calcinatio, e cada operação tem desenho mais ou menos como este, não? Então, eu vou trazer sempre este desenho, que é um desenho sistêmico, de um sistema como uma telha de aranha, né? De aranha, não sei se é assim que se diz, né? E também como um grande labirinto. Então, vocês veem que ele colocou no centro deste labirinto, este mandala, não? A operação que vamos trabalhar hoje, calcinatio, não? Pero vamos ver que isto leva a outras operações de entorno a este desenho, não? Deste centro, há outros como retângulos, não? Que vão ter outras palavras, que são palavras que vamos, operações que vamos tratar durante o percurso, não? Este curso. Então, o que vemos é que la calcinatio, ele utiliza como porta de entrada, pero poderia ser la sublimatio ou la solutio, coagulatio, ¿no? Entonces, acá, por exemplo, abaixo, temos la coagulatio, ¿no? Entonces, acá ele hace todo um caminho de como que símbolos, pequenas operações, emoções e tudo que vão significar o caminho que chega a calcinatio, não? Ou a saída, não? Como se chega, como se sale. Então, as coisas mais próximas são as mais significativas, não? Então, temos acá ignição, fuego, sacrifício e tudo isso, não? Muitas palavras que estão ligadas à calcinatio. Então, cada uma de nossos encontros vai trazer como este quadro com a operação que vamos ver no centro. Isto quer dizer exatamente que não há caminho, o caminho não é reto, não é linear, é um caminho labiríntico e que eu posso tomar muitos caminhos acá. Então, assim podemos esclarecer que esse é o caminho que ele tomou. Nem sempre as operações vão ter esta ordem. Há muitas conexões e muitas estradas para chegar. Então, eu não sei se é exatamente esta palavra, não? Então, em português é uma pedra que se chama calcário. E eu coloquei no tradutor, me saiu caliza. Não sei se é exatamente, se me corrijam se não é a mesma, não? Então, esta pedra, que é uma pedra branca, e que os alquimistas muitas vezes tomam como uma base para iniciar a operação, o caminho alquímico. Então, acá temos esta pedra como ponto de partida. E vamos ver que a pedra é úmida, ok? Então, mirem o que hace o alquimista.
e chamar a atenção que o nome calcinato viene não de fuego, viene de cal, ok? Então, tem muito a ver com esta operação. Então, o que os alquimistas faziam? E que se hace isto também para criar o que chama cal viva. Então, eles tomavam esta pedra branca, e la colocavam em um, uma panela, não sei como, me falta a palavra panela. É como este que se usa para, como uma frigideira, não sei. Alguém me compreende para Sartén, sartén. sartén. Ai, sim. É tão diferente essa palavra que eu tenho dificuldade de ter em memória. Um sartén. Então, é como que o alquimista colocava a pedra assim, que está úmida no sartén. E colocando aí no sartén, colocava fogo abaixo e secava a pedra. E secando a pedra, esta se quedava sem a umidade. Então, o que sucedia é que se tornava pó. E este pó tinha propriedades diferentes da pedra. Como estava seco, se podia transformar em pó, e este pó tinha uma propriedade muito diferente da pedra úmida, ok? Então, o que sucedia? Qual era a propriedade del cal viva? Que quando se secava, se transformava em cal viva. Então, se acá se colocasse água, água pela temperatura ambiente, água fria, esta substância generava um calor de dentro. Então, produzia um calor que a pedra original não tinha condições de fazer este calor. Então, a cal viva, em contato com a água, produz calor dentro de si. Este calor não é provocado não é da água, não é do sartén, é da própria substância. Bem, então, o que quer dizer isto? Não? Opa, o que quer dizer isto no nível metafórico? Não? Então, podemos tomar acá a pedra, a caliza, como ponto de partida, como uma prima matéria. E se recuerdam, incluso tem muito a ver com a vivência que hicimos, não? A proposta vivencial. Então, se recuerdam a relação que se hace com a prima matéria é que a prima matéria trae uma metáfora de la primeira infância, de la niñez. Então, o que sucede com nós outros adultos, no nosso processo de integração, na nossa vida, é que muitas vezes nós outros nos quedamos, e falamos hoje sobre isto, não? Nos quedamos com marcas de la niñez toda a vida. Esto determina incluso as relações que temos com as pessoas de hoje, como que se este passado se hace presente todo o tempo, e muitas vezes não é uma coisa agradável, não é uma coisa boa, não? Porque muitas vezes o que viene com a pedra original é os traumas, as coisas difíceis, ou também pode vir com a pedra úmida, não? É uma visão muito infantil, muito ingênua, ou esperar que o mundo nos dê tudo e não fazer esforço nenhum. Então, a pedra original representa todo o mundo infantil
que está bien para un niño, pero para un adulto no. Entonces, cuando el alquimista coloca la pedra del sartén, seca, ¿no? La pedra, es como si se dejase la prima matéria original, hace um primeiro processo que é de secar a visão emocional infantil. A visão emocional de um ninho que já não é mais ninho. Então, esta umidade original, que tem a ver com a emoção, neste senso, quando levamos durante a vida, não secamos isto, é como que não logramos madurar na relação com o mundo. Então, a primeira coisa que o alquimista faz quando inicia a operação via calcinátil é secar a pedra para que se torne calviva. E se tornando calviva, não? Ou seja, secando, se torna esta substância que vai reagir com uma nova água. Então, novas coisas se agregam a esta substância original seca. Uma nova emoção, uma nova vivência, um novo momento de vida. Não? E isto hace quando eu seco esta água original, que já não serve mais, não? Eu tenho a capacidade de agregar uma nova visão, uma nova emoção, e isto me hace generar meu próprio calor. E bem, podemos associar que nos primeiros anos de vida, não? O niño necessita muito do calor que vem de sua mamã, de sua família, não? Então, é como que o niño necessita o calor externo para manter sua temperatura, para sentir-se amado, para se estruturar como uma pessoa. Acá hago uma fusão um pouco com a teoria que estamos fazendo no grupo de lunes em português, não? Que estamos lendo sobre o livro El significado de la pele humana, não? Que é tocar, de Montagu. Ele diz que os primeiros anos de vida, os primeiros 2, 3 anos de vida, é como que o niño sale do útero, quando nasce, não? Sale do útero e como que não tem a capacidade de manter sua temperatura, de manter, então necessita de como que sale do útero e necessita que a família, a madre, a circunstância externa a ele seja como uma continuação externa do útero, não? Porque nós humanos nascemos muito vulneráveis, não? É como que nascemos aún sem terminar a gestação. Então, a gestação se termina por uma gestação externa, não? Hasta que o niño tenha mais autonomia. Este momento é de muita vulnerabilidade, não? Este momento é muito úmido, se vamos ver no senso de la alquimia, não? Então, e aí, muitas vezes, as águas que se formam aí, não? Neste momento, são também águas contaminadas, porque muitas vezes aquilo que para esta gestação externa ao útero, as pessoas que cuidam deste ninho não estão tão preparadas, não? Não por maldade, mas por circunstâncias de cada um, não? Então, o que passa é que muitas vezes esta umidade é algo que nos hace, tiene un poco de como veneno, ¿no? Es difícil,
es algo que después se transforma en una carencia donde estamos siempre procurando el calor afuera. Y somos incapaces de generar el propio calor. Entonces, este proceso inicial es como que retomar la capacidad de producir el propio calor. No cerrando para a relação com o mundo, pero cambiando a perspectiva de uma dependência do mundo exterior como a uma conexão consigo mesmo. Bien. Esto viene por uma metáfora alquímica muito interessante, não? Porque acá temos uma imagem, eu não consegui uma imagem mais nítida, pero es la que tenemos, ¿no? Entonces, de un rey que está muerto, ¿no? Y un lobo que come el rey muerto, ¿no? Entonces, los alquimistas usaban esta historia como una metáfora, ¿no? Porque el lobo, entonces, ¿o qué sucedía? El rey era muerto, el lobo comía el rey. Entonces, se tomaba este lobo y se colocaba en el fuego, en fuego fuerte. Y este lobo debería ser queimado por 3 veces. Y cuando llegaba en la tercera vez que era queimado, él, en vez de desaparecer, se transformaba en un león. Y de este león surgía un nuevo rey. ¿Ok? Entonces, que história mais louca esta, não? Uma fantasia, que será que quer dizer isto, não? Então, vamos ver um pouco. Primeiro, o lobo, não? Então, o lobo, podemos dizer que está muito ligado à origem, o original, o primitivo, o selvagem, não? Então, el lobo tiene a ver con esta estructura biológica original y que tiene a ver con cómo un fuego interno del deseo de vivir, de la conexión con la vida, y que para nosotros de biodanza llamamos de instinto, ¿no? Entonces, el lobo acá está muy ligado a esto, ¿no? Depois, no processo de transformação alquímica del plomo, temos a utilização, no, desculpe que hablei mal. Então, na purificação del oro, exato, é isso. Na purificação del oro, se utiliza esta substância que se chama antimônio. É uma forma de purificar o ouro, de separar o ouro das coisas que não são ouro, não? De purificá-lo. E se chama o antimônio de lobo de los metales. E o ouro deve passar 3 vezes no antimônio para se purificar. Então, se acredita que esta história venga de aí. Pero no se resumen a esto, ¿no? Entonces, los alquimistas miran esto y dicen que sí, el lobo está agindo para transformar el metal no noble, purificar el oro para que este pueda integrarse, ser pleno, ¿no? Pero el antimonio se utiliza nela purificação del ouro, com algo muito objetivo, muito concreto. Então, estas imagens têm a ver com isso, nascem de aí, mas são mais que isto. Então, temos o lobo como instinto, como desejo. Temos o rei, o rei que inicialmente é um rei que está morto. Entonces, el rey es un arquetipo que tiene dos formas de manifestarse, ¿no? Uno es una forma donde tiene un nivel de inseguranza
donde no se conecta con la parte noble del rey, pero sí con el autoritarismo, la soberba, la tendencia a humillar las personas, ¿no? Entonces, es como que este primero rey tiene mucho a ver con la mala utilización del poder, la mala comprensión del poder. Entonces, el rey, para se tornar el rey sol, el rey oro, tiene que morrer, porque este rey no va a conducir a esto, ¿no? Entonces, no se sabe si el rei morreu para alimentar el lobo ou se morreu porque foi atacado por el lobo. Não tiene claro esto, ¿no? Pero el lobo va a comer el rey. ¿Mm? Entonces, esto es exatamente uma relação entre este aspecto rei que muitas vezes temos, ¿no? Como que uma identificação com coisas como o poder, o status, um uma comparação com os outros, não? Uma tendência autoritária ou submissa, não? Então, esto em realidade tem muito a ver essas circunstâncias autoritárias ou de insegurança, tem muito a ver uma falta de conexão com o poder interno que tem a ver com o mundo instintivo. Entonces, es necesario todo este proceso para poder liberar el león. El león que ya tiene a ver con el segundo rey. Entonces, o que significa este segundo rey? Entonces, yo voy a tomar incluso un poco el símbolo del signo de león. Entonces, en el lado positivo del signo de león, nel rei morto temos o lado negativo do signo de leão, ¿no? Que é o autoritarismo, a arrogância, pero acá el lado positivo do signo de leão é justo a capacidade de liderança, de ser um leadership, pero também é um líder que sabe o que é liderança, ¿no? Porque é capaz, lidera como um serviço, como algo que tem a oferecer. É baseado na liderança que é baseada no propósito, um propósito de manifestação plena da humanidade, nos outros, estar a serviço de um projeto, estar em serviço das pessoas, não? Então, através do liderazgo, este líder não está arrogantemente colocando sua autoridade de uma forma equivocada, pero sí está utilizando a sua autoridade, a sua compaixão, a sua afetividade para ajudar aquela comunidade ou as pessoas que lidera a manifestar-se. Então, é a visão de que o líder é alguém que está a serviço, não alguém que se beneficia do serviço do outro. Que isso é uma inversão de aquilo que seria o leão. Então, este símbolo, leão, está ligado à opus alquímica, não? Ou seja, ao sol, ao ouro, à manifestação plena de integração. E de aí surge o rei, que tem, que é um símbolo de la opus. Então, temos este rei que está muerto, que inicia o viaje muerto e que tem a necessidade de morrer. Então, é interessante se estudamos assim as pessoas que se baseiam em uma estrutura autoritária de poder, que a primeira coisa que surge,
dentro com o caminhar deste tipo de estrutura é a pessoa não ter confiança em nadie. É um lugar de muita solitude e de muita desconexão com a realidade. Então, a pessoa não logra conectar-se com a realidade porque é muito narcisista, não? Mira a si mesmo e egocêntrica também, não? Então, mira a si mesmo e quer se beneficiar, não entende que está no mundo para beneficiar a todos e não a si mesmo, não? Então, acá entra as 3 etapas de purificação. El fuego acá como um processo de purificação. Então, el fuego que vai transformar este lobo. Então, esta base instintiva tem que se transformar, madurar e ser uma base para dar condição que o leão se manifeste. Então, é um passagem para este leão generar o novo rei. Então, este novo rei, ele não celebra a si mesmo, não celebra a si como um delírio de uma coisa delirante de autorreferência, não? Então, o rei que morre é um rei que sofre de uma inflação egóica, não? Sente que ele é o centro do mundo, e não logra sentir a divinidade de ser quem é, não? E sim confunde a divindade de ser quem é, como todos os seres são, com a divindade del cargo que ocupa, do lugar no mundo que está. Então, coloca afuera, nas condições externas, que devem suprir seu sentimento de vazio, sua insegurança, seu sentimento de pequenez, de invalidez, né? Então, compensa isto com uma inflação egóica. Então, este processo de morte permite que isto cambie, que haga uma alquimia justamente nesta percepção de si, percepção do propósito e também percepção do próprio valor. É como que quando contata el lobo, contata a fuente original de energia, a fuente original de desejo, de instinto, não? Isto se transforma, permite a conexão com outro nível de poder. Um poder que está lleno de compaixão e não necessita uma aprovação ou necessita um reconhecimento no senso de que o mundo deve estar a serviço de mim. Não, não, eu estou a serviço do mundo. Eu no meu propósito existencial, que é diferente para cada um, eu sou líder en esto, sou leão en esto, sou el rei en esto, e puedo servir, ¿no? Servir la humanidad, las personas, las relaciones, com o que tenho de melhor. Então, este processo, ¿no? de tres momentos de estar no fuego tem a ver com uma elaboração do desejo original. Então, o lobo que come o rei, ou seja, o lobo, o instinto que devora
o ego inflado, tem que queimar e purificar e passar por um processo que não é um processo assim que solamente em uma queimada se resolve, ok? Então, com base neste desejo original, vai se chegando muito pouco a pouco na expressão del propósito, na expressão de quem sou eu, o que esse desejo original, como se expressa no mundo, onde tenho que estar, com quem devo estar e o que devo fazer. Então, essas perguntas que são as perguntas que hacemos muito em biodança, não? Não são perguntas fáceis de responder, não? São perguntas que vêm de uma elaboração muito profunda, onde muitas vezes se hace a espiral evolutiva que se representa dentro de la alquimia como la Ouroboros, não? Então, muitas vezes, o serpente vai tomar a própria cola para girar, não? E vai girar hasta um processo de integração onde eu puedo tomar aquele desejo original, aquela prima matéria, como desejo original, e retomar isto em um outro momento de expressão íntegra, expressão divina, expressão como algo que realmente é ouro, realmente tem a ver com a opus. Então, muitas vezes, nós outros, el ego, não? Essa estrutura muito importante, pero que muitas vezes se considera a totalidade, não? Então, o grande problema do ego é considerar-se a totalidade do ser, enquanto o ego é uma instância de uma persona, não? Que formamos para ser uma interface no mundo entre o inconsciente e o mundo externo, não? Então, o que sucede? Muitas vezes, o ego se separa deste si mesmo, não? Desta fonte original, e passa a mirar-se a si, não? Como se és o rei, és o leão, tiene todo o poder. Solamente que o ego é muito ignorante, não? É muito pequenito e ignorante. Então, não logra a ter uma relação com o mundo no senso de confiança, de harmonia, de conexão, de compaixão. Não logra ter um coração grande, não? Está com medo todo o tempo. Então, a base de comportamento de um ego que infla, não? É o medo, o controle. Quando estamos no segundo rei, estamos nela confiança na vida, nela compreensão, nela não necessidade de reconhecimento, de uma resposta do mundo, porque estamos mais em contato com o nosso propósito, não? Então, quando o ego intenta resolver as situações, não? Se toma como o centro de la psique, não? As coisas se quedam paralisadas no controle. O caminho é equivocado. Bien, temos algumas imagens, ¿no? Em outros que não são exatamente alquímicas, não? Pero são alquímicas também, pero não são de la tradição alquímica, pero coincidem nas metáforas, não? Então,
tenemos las imágenes cristianas del purgatorio, del infierno, ¿no? Entonces, como solamente que la visión cristiana de esta necesidad de quemar para transformarse es como una visión baseada en la culpa. Entonces, no está baseada en un proceso de transformación, pero sí en una punición. Bien, esto no es que pueda ayudar si nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, quizás el origen, ¿no? El origen metafórica del purgatório sea um processo de transformação e não como uma punição. Não, quando vamos aí ao processo de queimar, não para crescer, não para transformar, para purificar, pero sim como punição, é como que isto vira uma prisão eterna, não? Então, aí, o Edinger traz uma outra visão metafórica muito semelhante, não? Que é uma história do rei Nabucodonosor, não? Que é assim, esse rei, não? Que era um exemplo assim de rei autoritário, de, de uma pessoa que com ego super inflado, não? Ele constrói uma estátua de ouro em homenagem a si mesmo. E diz que todas as pessoas que entrariam nela cidade deveriam estar de rodillas em frente aí a la estátua, venerando-a. E bem, chegam 3 estrangeiros na cidade e ele diz, bem, são obrigados para entrar na cidade de arrodillar-se aí em frente à estátua. E se negam a ser isto. Então, o rei super autoritário e vingativo, controlador, obviamente, não? Então, ele construiu forno, horno, ¿no? Com muito fogo, onde se metiam todas as pessoas que não queriam honorar, venerar a estátua do rei. Então, chegam estes 3 estrangeiros e eles dizem, não vamos venerar, não vamos arrodillar, tu não eres um deus, não vamos fazer isto, não? E se recusam permanentemente de hacerlo. Então, levam estes 3 homens ao fogo para queimá-los como punição. E o que passa é que durante a queima, em vez de eles se queimarem e morrerem, surge um quarto homem aí dentro, que era como uma presença divina. Esta presença divina não deixou que os outros 3 se queimassem. E era um homem, um outro rei. Este que aparece dentro do horno era um outro rei. Um rei lleno de transcendência, lleno de espiritualidade. Um rei que era um guia, um rei que era uma pessoa llena de afeto e compaixão. É claro que mirando esta legenda, né, os cristianos dizem que quem apareceu dentro do horno foi Jesus, né? Pero podia ser Buda, podia ser qualquer outro, não? Porque em realidade este representa exatamente o processo alquímico de queima 3 vezes do lobo que hace que o novo rei apareça.
¿no? Entonces tiene en realidad el mismo mito visto de una otra forma. Entonces, quando se seca, ¿no? La piedra, é como que esse secar estas emoções iniciais nos torna menos vulneráveis al a la emocionalidade, né, a emocionalidade, infantil, emocionalidade que viene de nossos traumas, de nossa estrutura infantil. Edinger, claro, ele é psicólogo e este livro é muito escrito para terapeutas, ¿no? Entonces, él dice que esto tiene mucho a ver con el inicio del proceso terapéutico, que tiene a ver con queimar, ¿ah? Secar esta emocionalidad inicial para que la persona pueda ver mejor a sí mismo, ¿no? Em outros processos, por exemplo, que nós outros trabalhamos, muitos de vocês trabalham com a biodança, né? Então, também o calcinato pode ser um início de um processo também em outras metodologias, né? Não somente a psicoterapia. Então, dentro da própria biodança, poderíamos ver um caminho onde não se umidifique mais aquilo que já está úmido, no senso de que o processo que nos proponemos dentro da biodança não seja algo que reforce, que coloque mais água em uma coisa que já está muito úmida. Então, muitas vezes colocamos aí como que reforçamos, podemos, não queremos isso, mas podemos reforçar, depende do percurso del caminho que tomamos, não? De evitar de reforçar essas carências infantis, não? Essa ressonância com algo que tem a ver não com aquilo que está se vivendo no presente, mas são como ecos do passado, não? E aí, se não secamos isto e reforçamos e colocamos mais água nisto, é como que mergulhar mais a pessoa nesta dinâmica e não ajudá-la a tomar uma nova forma de viver sua emocionalidade. Então, esse secar não significa se quedar seco, não? Secar para umidificar novamente. Então, porque muitas vezes também as pessoas podem secar e se quedar no seco, não? Então, pode para a pessoa não contata mais com sua emocionalidade e se torna uma pessoa árida. E não é isso que é o propósito, não? Então, muitas vezes secar tem a ver a liberar-se de culpa, de vergüenza, não? Que são coisas que estão aí, de desqualificações que temos aí na infância, na niñez, e que traemos para o mundo adulto. E este secar, não? Desta água contaminada nos permite, com uma nova emocionalidade, né? Uma emocionalidade que tem a ver com o presente, com as coisas que vivimos. Então, nos permite liberar um calor já de dentro de nós, não? Ser fuente de calor, e não solamente querer o calor, não? Então, é um processo de maturar, não? E que nos ajuda a ter uma intensidade no afeto, pero não como alguém que
busca o afeto nas pessoas como uma solução, pero sim alguém que mantém relações afetivas, emocionadas e llenas de sentimento como protagonista desta história, e não como agente passivo que espera que as pessoas compreendam e que lhe deem tudo o que é necessário. Então, del fuego, ¿no? Cuando el lobo fa el fuego, entonces restam também as cenizas, ¿no? Edinger compara as cenizas ao sal. Então, aquilo que hablamos hoje, não? Então, o sal pode ser amargo, pero el sal é utilizado para dar sabor, ¿no? Para condimentar, para traer el sabor que tiene la própria comida. Então, se eu utilizo uma verdura para fazer uma refeição e coloco sal, né? O sal, na medida certa, confere mais sabor del sabor original, ¿no? Exalta el sabor original. Entonces, el invito del processo é não quedar na amargura de coisas que já passaram e que nos feriram, pero sim aprender com o processo, como que utilizando esse processo como um sal que nos dá sabor. O sabor é alguma coisa que temos que apreciar, não? O sabor deve ser apreciado. E para apreciar, temos que vivê-lo. E para viver, temos que saborear. Então, aquilo que vivimos porta sabor, e por isso tem sabedoria. Então, o processo não é assim, el rei que é comido por el lobo, não é que queremos que se morra el ego, não? Pero sim que tenha maior permeabilidade e mais capacidade de perceber que está a serviço, e não que é o centro, porque não tem estrutura para ser el centro. Es tener el ego, los delirios egóicos como el centro de la existencia, é perder mucho de si mismo, é perder quase tudo de si mismo, ¿no? Entonces, é tornar a pessoa muito superficial, ¿no? Entonces, as pessoas que estão centradas em uma estrutura egóica são, em realidade, muito superficiais, ¿no? Então, como vimos na história de las três pessoas que são jogadas no fogo, ¿no? E que surge uma terceira pessoa. Então, isto quer dizer, ¿no? Que, em realidade, temos uma coisa, uma relação de contato com uma divinidade, ¿no? E que esta divinidade não é um Deus antropomorfo, pero sí é uma vivência de si mesmo em contato com a totalidade, né? E que isto só pode suceder se transcendemos estas necessidades superficiais do ego. Então, quando transcendemos o ego, então nos liberamos do medo. E aí vem uma coisa muito mágica, não? Porque o ego, por medo de dissolver-se, queria controlar tudo. E quando transcendemos o ego, entramos em contato com algo muito profundo, e uma conexão que está na nossa profundidade, está na nossa ânima, pero está muito profunda, são raízes muito profundas, então se transcende incluso ao si mesmo para entrar em uma amplitude infinita.
en este ser cósmico. Esto nos da una energía, una fuente de energía infinita, ¿no? Es una creatividad que viene de un profundo, no es, sale de la necesidad de aprobación externa, se sale del utilitarismo criativo, ¿no? En el senso de criar para cosas utilitarias, e se entra em uma expressão plena e infinita de si mismo em relação à totalidade, não somente ao mundo, pero a la totalidade. Então, isto nos dá contato com uma chispa divina, né? Nos torna seres não com um poder egóico, não? Pero seres que são capazes de estar em harmonia dentro da totalidade. Então, esta vivência, não, nos hace ingressar em uma outra perspectiva de vivência da vida, da totalidade, de quem somos nós outros, não? Então, nos dá acesso a estados diferenciados, a estados ampliados de consciência. Então, isto nos permite entrar em um outro nível de percepção da realidade, de percepção de nós outros mesmos. E isto nos dá acesso àquilo, a uma compreensão tão profunda que é inexplicável. E aí temos o acesso àquela vivência que em biodança chamamos de luminosa. Né? O luminoso que é este acesso a uma percepção de conexão com a totalidade, uma percepção de coerência que não é racional. É uma vivência de conexão com essa totalidade, e que é inexplicável de certa forma, que é uma característica do luminoso, né? As palavras não são suficientes para expressar o que vivimos nessas sensações de contato com de amplificação da consciência, de contato com a totalidade. Há uma informação que não é uma informação que podemos traduzir por palavras, é uma informação que transcende as palavras. Então, a calcinação, a calcinatio, ¿no? É a capacidade de encender um calor interno, ¿no? É perceber que nós somos fuente de calor. Pero esto não significa que não queremos mais ou que não estamos em ressonância com o calor externo, não? O calor externo é bem-vindo, se buscamos este calor externo. Então, há um calor que sai de nós e nos aquece e também pode aquecer a los outros, não? Aquecer a las pessoas em nosso entorno. Pero as pessoas em nosso entorno também podem aquecer a nós outros. Então, este cambio de energia, como quando vemos assim em nosso grupo, por exemplo, não? Então, nós oferecemos nosso calor e recebemos o calor de los outros. Não? Então, este processo de calcinatio nos propõe exatamente de que podemos, quando o lobo é queimado, não passamos, não significa uma desconexão com o desejo, pero sim significa tomar outras perspectivas dentro desse desejo, tomar outras posições dentro desse desejo, de forma que, em vez de ser possuído por um desejo, não? Ser o possuidor de um desejo.